Estamos de volta no segundo bloco, no programa do Fato, conversando com o educador ambiental Cláudio Loss. Cláudio, no bloco anterior nós estávamos falando sobre a prática que tem com os alunos de levar em potes os resíduos orgânicos residencial para a escola para que se façam a compostagem. O que é importante a gente falar, e até uma curiosidade minha, o que é necessário para fazer a compostagem, que local, há alguma técnica, há algum material, pode ser feito de uma forma artesanal em casa, ou tem um equipamento, o que é preciso, então, para que os nossos telespectadores que querem fazer essa compostagem em casa? Ela pode ser feita de diversas formas, depende do volume. Eu vou pegar e fazer o seguinte, comparar, por exemplo, o volume da compostagem que nós fazemos em casa é pequeno. Tem uns 15, 20 litros por semana. Na escola, no semestre passado, nós tínhamos 73 alunos, 45, 7 vezes 4, 28, uns 300 litros por semana. Então, o que acontece? Só muda o formato. Você pode fazer isso desde uma leira. A leira é assim, você vai empilhando e ela tem um formato triangular nas laterais. E aí você pode esticar ela de comprido aqui, né? Fazer alguma coisa, acho que até mostrar é mais fácil. Fica à vontade. A gente dobra assim, né? E aí você tem este formato aqui. Normalmente você tem aqui 1 metro de largura e até 1,5 metro de altura. Certo. Então você vai empilhando isso aqui. Por quê? Isso favorece a oxigenação, porque isso é em contato com o ar. Existe a compostagem que ela é anaeróbica, ela é sem contato com o oxigênio, né? Então, essa aqui que nós fazemos, ela é com oxigênio. Bom, em casa e na escola, o que difere é o tamanho do volume. Então, nós fazemos, se chama um caixão neozelandês, que é um caixão que tem as 4 faces, mas não tem fundo. Então, você vai jogando e empilhando lá dentro as coisas. A umidade é alguma coisa fácil de cuidar, porque quando você mistura tudo aquilo, você pega e aperta, comprime assim com a mão, pega um tanto de composto e comprime. Se ele não escorrer, a umidade está boa. Se não ficar nenhum sinal na sua mão, então é sinal que você precisa molhar aquilo um pouco. Isso para ocorrer a fermentação? Isso, conhece-se também como fermentação, mas é uma degradação de micro-organismos, né, que acontece lá. Presença de bactérias, micro-organismos, minhocas, outros bichinhos vão aparecendo, né? Você vai criando ali um ecossistema no fundo. Então, o que acontece? Para essa compostagem funcionar, lembra que lá no início nós dissemos, lá na mata isso acontece naturalmente, a folha cai, vai se degradar e vira nutriente de novo. Bom, em casa ou na escola, nós temos que cuidar com as quantidades. Então, tudo aquilo que tem cor verde, né, ou é rico em nitrogênio, é o que nós dissemos, né? Então, você tem a folha da grama, quando você corta ela lá verdinha, é rica em nitrogênio. Né? Você tem as cascas de frutas, cascas dos legumes, né, o chuchu que você descasca, enfim, tudo aquilo é verde. Tudo aquilo tem muito nitrogênio. As folhas e os galhos das árvores, quando são podadas, né, Fernando? É um problema, né? E que dói na alma da gente, na consciência da gente também, quando a gente vê alguém, Fernando, tacando fogo, né, nas beiras da estrada, o que acontece? Fundo de quintal, né? Você poderia estar usando isso, porque esse é o outro componente, que aliás eu creio que até podemos lembrar aqui, né, agora nós temos uma trituradora aqui no município, né? Então, por exemplo, a poda de árvores, isso vai ser compostado também. Por quê? A quantidade de folhas e de carbono que tem na própria árvore, como acontece na mata, já é mais ou menos equilibrado. Em termos de volume, então, o que você precisa ter? Coisas secas, folha seca, serragem, gravetos, capim seco, tudo isso é rico em carbono, tem pouco nitrogênio. Então você precisa ter 3 volumes desses ricos em carbono para um rico em nitrogênio. Aí você mistura tudo isso lá no caixão. Vai colocando lá. Se você não tem um caixão, também serve um tambor. Você pega e faz um tambor, só que aí você tem que ter furos nele. Ou tirar o fundo. Não bastaria só tirar o fundo, porque vai acontecer o seguinte, quando ele umedecer, ele cai. Então, se ele cai, ele fecha e você não tem a passagem de ar.
O senhor citou que pode ser feito, digamos, no apartamento, então ele não precisa ficar em contato na terra. Exato, ele não precisa ficar em contato com a terra. O que acontece? Se você, de repente, tiver muitas cascas, muitas frutas, por exemplo, comeu uma melancia no fim de semana, né? Não usou a casca, dá para usar hoje em dia, né? Dá um doce gostoso, né? Mas vamos supor que você não usou a casca, deu bastante, vai ter muita água. Então você tem que ter embaixo um recipiente onde você coleta aquele líquido que saiu dali. E ele pode ser usado de novo para molhar. Agora, quando você faz lá na horta ou como nós fazemos lá na escola, né, o que acontece? Ele já é absorvido no próprio solo, né, e servindo de nutriente nesse solo. Agora, Cláudio, se a gente em casa for analisar o volume do que pode ser compostado e também o que vai para coletas seletivas, se a gente for analisar, aquilo de resíduo que a gente produz vai ser praticamente nulo se a gente destinar a parte ali de alimentação, orgânico para compostagem, o restante para uma coleta seletiva. Digamos que sobra aquilo que a gente não faz por não ter condição ainda de ter o controle. Por exemplo, toda a parte do papel de higiene, nós mesmos temos patógenos que são prejudiciais a nós mesmos. Mas nós poderíamos compostar, mas teria que ter um outro controle, quer dizer, um controle fitossanitário, né? Mas seria possível. Tanto assim, por exemplo, existem experiências em muitas cidades onde já se começa a compostar a parte orgânica do lixo, né? E quando se diz aí parte orgânica, ele não está separando, né? Ele está pegando e trabalhando tudo isso. Mas você tem razão, sobra muito pouco, a gente fica até meio assim, cumprimenta quem faz a coleta, né? Mas o resíduo foi para a coleta seletiva. Hoje, se você cuidar no supermercado e não comprar aquilo que não tem como reciclar, então o que acontece? Diminui bastante. O orgânico é um resíduo que você pode usar depois. Quer dizer, você composta e tudo. Então, sobra muito pouco. Bom, no Brasil, Madruga, tem estudos aí que mostram, né, diferente aqui em Beltrão, né? Cerca de 60% é formado por resíduo orgânico. Então, cada família daria para ter lá a sua horta adubada com aquilo que produz só Sim. Uma família. Inclusive aqui em Beltrão, na casa de um amigo e mais um outro lugar, a gente faz a coleta e composta em casa porque ele não tem espaço. Em parceria. Sim. Chegamos ao final do segundo bloco, voltamos logo em seguida. Estamos falando com o educador ambiental Cláudio Loss.